Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Boa tarde, Luciano. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Eduardo. É um prazer te ter nesses ciclos de entrevistas da Todo Logística e Comércio Exterior. Eduardo, Obrigado pelo convite. Imagina, eu quero te agradecer, como eu falei, né? Mas é assim, Eduardo, a gente se conhece um pouco, mas para quem não conhece ainda, Eduardo Ferreira, quem é o Eduardo Ferreira? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, em poder falar um pouquinho aqui sobre mim, sobre a empresa. Bom, o Eduardo basicamente é um empreendedor formado em ciência da computação no FRJ, então sempre gostei muito de tecnologia e acabei caindo de paraquedas, digamos assim, no comércio exterior, mais ou menos no ano de 2010, quando eu me deparei com uma dor dos importadores, que era a emissão de nota fiscal eletrônica de importação. E aí, basicamente, a primeira versão do sistema que eu criei foi uma versão que substituía uma planilha, né, que pegava as informações da declaração de importação, transformava elas numa nota fiscal de importação. E daí a gente resolveu um grande problema dos importadores e começamos a atuar com soluções de tecnologia e sistemas dentro da área de comércio exterior. Que interessante, Eduardo. Olha, é muito atraente como cada vez mais tecnologia, né, se incorpora às áreas de comércio exterior. E que bom que vocês têm sido, na Mainó, um dos pioneiros. Eu já ouvi falar muito de vocês e para aqueles que ainda não conhecem muito, né, eu gostaria de saber, principalmente nesse momento, como estão se organizando? Esse é um momento assim, desafiador para muitas empresas, principalmente as de comércio exterior, né? Que o comércio exterior, eu falo que ele está sendo impactado desde janeiro. Por quê? Porque a gente entrou num momento onde a pandemia estava localizada na China, né? Lá nasceu na China, que é o grande exportador do mundo, né? A China é a grande fábrica do mundo, então afetou demais o comércio exterior. Os nossos clientes aqui já sentiam em janeiro os embarques atrasando. E depois, quando a epidemia foi controlada na China, começou a acontecer no Brasil, na América Latina, enfim. Então, a gente começou a ser impactado economicamente daqui, né? Então, uma hora estava difícil comprar, agora está difícil vender, digamos assim, né? A Mainô, por ela ser uma empresa de software e uma startup, eu acho que a gente tem uma certa vantagem, a gente chama de unfair advantage, né? Que é uma vantagem desleal, digamos assim, porque na cultura da empresa já estava muito embutido o uso de tecnologia, trabalho remoto e agilidade na hora de tomar as decisões. Então, as startups elas já vivem num cenário de grande incerteza. Então, o coronavírus e toda a crise provocada, né, pelo novo coronavírus acabou sendo mais um cenário de incerteza. Claro que uma escala muito maior, mas como a gente já estava acostumado a lidar com cenários de incerteza, que é característico de uma startup, lidar com esse cenário não foi tão ruim. A gente está com trabalho remoto, no esquema de trabalho remoto, desde o dia 16 de março, né? Então a gente entrou bem cedo no trabalho remoto, né? Muita gente entrou depois, então eu acho que uma das vantagens também que a gente conseguiu passar bem esse período, sem uma queda de faturamento, obviamente sem crescimento, mas também sem queda de faturamento, que já é uma grande vitória, né, nesse momento, o que a gente fez foi a gente começar a se planejar muito cedo, né? A gente usou março ainda, as 2 últimas semanas, para se planejar, entendemos o que estava por vir, tomamos diversas decisões ali rápidas, e a gente entrou abril muito preparado para enfrentar os 2 meses que estavam por vir. Que bom, que bom. Sabe, eu estou ouvindo bastante assim de vocês com isso que está rolando aqui de volta ao jogo, né? Poderia me falar um pouco mais de que se trata isso aí?
Claro. O que acontece? Aproveitando até o que eu estava falando, né? Acho que a gente conseguiu se sair bem nesse período de crise porque conseguimos nos planejar bem. E eu gosto muito de xadrez, sabe? Eu sou um Eu também. jogador de xadrez amador, digamos assim. Depois a gente bate uma partida lá no chess.com, então. Vamos nessa. É, mas eu gosto muito de xadrez e acredito muito que antecipar movimentos é uma vantagem. O xadrez basicamente é sobre antecipação de movimentos, né? E uma das coisas que fez a gente ir bem nessa crise foi antecipar movimentos, né? Quando muita gente estava começando a fazer coisas como corte de custos, negociação com fornecedores, a gente já tinha feito. E eu acredito muito que, nesse momento, quem se preparar agora para a retomada da economia vai estar num passo na frente. Isso está muito claro para mim. E aí a gente se perguntou, tá, legal, mas a gente não pode guardar essa informação para a gente. Como é que a gente pode ajudar os nossos clientes a se prepararem para esse momento de retomada da economia e trazer eles de volta para o jogo, né? A gente viu muitos clientes que tiveram uma queda muito grande de faturamento e a gente decidiu não ficar parado. Falou, vamos criar uma campanha chamada Você de Volta ao Jogo. Conversamos com vários clientes, entendemos quais eram as principais dores deles do momento. E entendemos que as dores elas estão divididas em dois pilares. Primeira eles estão precisando muito de ajuda em redução de custo. É um ponto fundamental nesse momento. Por quê? Houve uma queda de faturamento muito grande, as empresas que tinham algum caixa utilizaram esse caixa, as que não tinham tomaram crédito e eventualmente postergaram o pagamento de impostos, né? Tudo dentro da lei, mas dentro da legislação que foi criada específica para isso. Mas vai vir um momento agora de retomada de custo. E as empresas não podem simplesmente ir de um patamar para o outro de custo de repente. Elas precisam fazer uma escadinha retomando os custos e os investimentos bem devagar. Então a gente falou, tá, mas eles também, em detrimento disso, precisam de ferramentas, precisam de gestão. O que a gente pode fazer? A Mainô, obviamente, poderia fazer a parte dela, que é uma campanha que a gente está fazendo, por exemplo, de isentar a implantação no nosso software e dar 30% de desconto nos 3 primeiros meses para justamente esse cara aí tendo um custo pequeno ainda no início e depois uma previsão de normalizar. Mas a gente falou, isso não é suficiente. O que nós fizemos? Negociamos com diversos fornecedores que o mercado de comércio de importação utiliza e falamos o seguinte, olha, nós temos aqui mais de 1.000 clientes importadores na carteira. Você quer ter acesso a esses 1.000 clientes, a oferecer alguma coisa para esses 1.000 clientes? Quer? Beleza, então você vai ter que fazer alguma coisa muito diferente do que você faz. Só para dar um exemplo e ilustrar como é que isso funcionou. A gente negociou com corretoras de câmbio uma metodologia de cálculo de spread, que eu chamei de metodologia da Mainô, porque foi uma metodologia desenvolvida aqui, uma forma de cálculo nossa, que fica muito barato para o nosso cliente. Levamos as corretoras e falamos, olha, a gente tem 1.000 clientes aqui, mas vocês precisam fechar câmbio dessa forma, com esse cálculo. A gente vai pegar a taxa de mercado e fazer esse cálculo aqui, enfim, e vai ser esse valor. Você topa entrar? Ah, não, isso eu não consigo fazer, é impossível. Tá bom, tudo bem. A outra falou, não, isso eu consigo fazer, vamos embora. Então, legal. Então, a gente criou uma rede de parceiros, que é a rede Você de Volta ao Jogo, que estão ajudando empresas de comércio exterior e comércio internacional a voltarem para o jogo. E a gente reuniu todas essas ações que a gente está fazendo num site, que é o www.mainô.com.br/volta ao jogo. Volta, ao, jogo. E aí ele está tudo reduzido. O segundo pilar, só para finalizar, é sobre digitalização, transformação digital. A gente viu que isso também era um calo para as empresas um pouco mais tradicionais de comércio exterior que estavam acostumadas com o único canal de venda era através da venda presencial feita por representantes de venda. Então a gente decidiu colocar ali ferramentas, tanto de parceiros quanto desenvolvidas internamente, para que o nosso cliente possa ter um portal online para vender no B2B, por exemplo, a venda business to business, né, entre empresas. Se o nosso cliente quiser, eu quero estar no marketplace para fazer o chamado D2C, que é Direct to Customer, né? Ou seja, um fabricante, um importador vender direto para o consumidor. Eu quero colocar minha empresa no marketplace, no Mercado Livre. A gente também negociou com o parceiro um desconto muito absurdo para esse tipo de coisa. Então, assim, tem várias ferramentas para trazer esse cara
para o mundo digital e fazer ele voltar a vender nesse momento, sem esperar o que era antes voltar, porque afinal pode nunca voltar, pode ser, como dizem por aí, o novo normal, né? Interessante, Dar. Olha, que bom como vocês, né? De alguma forma podem capitalizar tudo já para os próximos clientes, aqueles que vão ser parte, né, da Mainon. Isso é muito interessante, porque da mesma forma você está complementando tudo esse pacote, né, de serviços para solucionar uma coisa que é necessária hoje, né? Eu falando um pouco disso, né, desses clientes, seu panorama da indústria hoje em geral, aqueles que fazem comércio exterior, o que você falaria ao respeito? Eu converso muito com o nosso público, que são pequenas e médias empresas, né? Não, nosso público definitivamente não é aquela empresa gigante, não é o importador, exportador de commodities. E está sendo um ano muito difícil para o comércio exterior, né? A gente viu que as importações caíram 10% já em relação se não me engano, o fechamento de abril, em relação a abril do ano passado. Maio eu tenho que dar uma olhada nos dados, como é que estão, mas a previsão de retomada é agora de junho para frente. Então, assim, está sendo um ano complicado, óbvio, né? Principalmente para alguns setores, como, por exemplo, autopeças. Agora, outros setores, quem trabalha com EPI, foi um ano maravilhoso, né? Então, também depende um pouco dos setores. Mas o Brasil, aí o pessoal fala, mas as exportações cresceram. Tudo bem, as exportações cresceram até porque o câmbio estava favorável, né? Mas agora já baixou de novo. E as exportações, o Brasil é basicamente um exportador de commodities. Então, quando você cresce as exportações, a gente está falando ou de grandes exportações de commodities ou do setor do agronegócio. São setores muito específicos que se beneficiam com o dólar alto e com a exportação. E quanto à importação, que às vezes não tem tanta atenção governamental, mas a importação ela é fundamental para a economia do país, porque primeiro que o Brasil ele precisa tanto de matéria-prima, né, para abastecer suas indústrias, quanto dos produtos acabados que não são produzidos aqui no Brasil de qualquer jeito. Então, de fato, a gente viu uma queda do consumo no Brasil, que se refletiu numa queda das importações, todo o problema do coronavírus desde janeiro na China, mas a gente acredita muito e já conseguiu enxergar uma curva de crescimento agora no final de maio, que se acentuou em junho. Então, acredito que quem está querendo voltar para o jogo e se mexer, o momento é agora. Se não se mexer agora, vai ficar para trás e vai fazer só depois que outras empresas que estão agindo agora já estarão muito bem posicionadas no mercado. Eu falo que na crise é o momento onde existe uma grande infidelidade de marcas, né? Então, o dinheiro muda de mão, os clientes mudam de marca. A hora de você se posicionar muito bem é agora. Que bom, Eduardo. Sabe, de alguma forma você está se me adiantando a essa pergunta que eu queria te fazer, porque assim, o momento é agora, né? É o momento de voltar ao jogo, né? E se você teria que recomendar alguma coisa a mais, né, para um empresário nesse momento, o que você poderia dizer para ele, aquele que exporta, aquele que importa? O que você diria? Ou talvez para qualquer outro empresário? Uma frase que eu gostei muito, assim, que me guiou muito nesse momento do coronavírus e de toda a crise provocada, eu vi uma frase que dizia o seguinte: é melhor você tomar uma decisão errada do que não tomar decisão nenhuma. E isso parece meio ilógico, né? Poxa, é melhor tomar uma decisão errada, mas o que está por trás dessa frase é o seguinte: não fazer nada é a pior opção nesses momentos de crises extremas e de mudanças muito bruscas, né? Então, o que eu recomendo para o empresário é o seguinte: que ele não espere que as coisas vão voltar exatamente do jeito que eram. Vão voltar transformadas, vão voltar diferentes. Talvez aquele cliente seu que era um cliente fiel, que simplesmente deixou de comprar no momento que o seu representante não conseguiu visitá-lo, talvez ele esteja comprando pelo comércio eletrônico B2B de outra empresa agora que você não conseguiu se adaptar. Então, assim, a hora de fazer alguma coisa, de se movimentar é agora, ainda dá tempo, porque no momento da retomada,
o tabuleiro do jogo, do nosso jogo de xadrez vai estar mexido, entendeu? Então, como é que você quer estar posicionado, né? Pronto para fazer um checkmate ou pronto para receber um checkmate? Isso aí, Eduardo. É interessante também a metáfora, porque é assim mesmo, né? Aí a gente faz, né, essa jogada. É, Exato. É hora de mover aquele peãozinho que ninguém e presta atenção. isso aí, Eduardo. Eu quero te agradecer porque essa entrevista tem sido icônica, né? Bem notável tua expertise, tuas apreciações. Espero que, assim como eu tive a vantagem de te ouvir agora, de te assistir, nossos espectadores também desfrutem muito desta entrevista. É por isso que eu quero te agradecer profundamente por esse tempo com a Todo Logística e Comércio Exterior. Eu que agradeço demais o convite, Luciano. Sempre que precisar de alguma coisa, eu estou à disposição e vamos trazer os empresários de volta para o jogo. Isso aí. Obrigado, Eduardo. Até mais. Obrigado, um abraço. Abraço. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.